Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Quem é você? Talvez algum dia você também se fez essa pergunta e é triste pensar em que talvez você não chegou a uma resposta, não é verdade? Isso porque nós vivemos em um mundo confuso, desesperado, não só em relação às expectativas com o futuro, às realidades do presente, mas principalmente confuso em relação à nossa identidade. Quem sou eu? Quem é você? Talvez a resposta esteja diante dos seus olhos, e essa resposta vem através da palavra de Deus, que pode realmente revelar a você qual é a sua verdadeira identidade diante dele e acabar com toda essa confusão, uma vez que ele mostra a você a revelação de sua verdade. Através dessa série de programas, nós desejamos que você encontre a sua verdadeira identidade através da descoberta da verdadeira identidade de Jesus, para que, através da revelação de quem Ele é, você possa entender quem é você e assim possa compreender que a verdadeira identidade você só encontra em uma vida de discipulado na dependência do Senhor Jesus Cristo. Essa música do Lucas Gonçalves, seminarista lá em Campinas, na SPS, cara super inteligente, um jovem, né? A mente brilhante, eu considero ele. Sabe tudo de C.S. Lewis e fez essa canção aqui, contando muito do que ele estava vivendo num determinado momento, né? De crise e da presença do Senhor junto a ele. Eu achei essa letra muito, muito bacana, muito bonita e pude musicá-la, né? E Deus, assim, tem usado essa canção muito na vida de muitas pessoas. O pêndulo de minha alma me amarga, fugir de mim, mas sou hipnotizado por quem sou. Tenha piedade de mim, Senhor. Quebre os meus espelhos tão sujos e embaçados. Permita que me veja pelos seus olhos de amor, tão obstinados e nunca cansados de quem sou. Tenha piedade de mim, Pai de amor. Os meus passos me levam ao beco da tristeza, pois sou tímido de sabedoria. Obrigado pelas tempestades que dirigem meu caminho para o lar de alegria. Tenha piedade de mim, Salvador. É uma pena que as diversas luzes da cidade se ofusquem o brilho das estrelas. É uma pena que o meu pecado me distraia das suas profundas e insondáveis riquezas.
tenha piedade de mim, Senhor. Tenha piedade de mim, Salvador. Tenha piedade de mim, Pai de amor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um do meio da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui." E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele." E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não pudemos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração." Você já deve ter visto em algum momento, nessa sua caminhada pela internet, algumas brincadeiras com algo que tem a ver com expectativa versus realidade. E isso é o que nós podemos dizer a respeito dos discípulos de Jesus, que nós encontramos aqui no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Eles alimentam muitas expectativas a respeito de Jesus, que não estão correspondendo com a realidade daquilo que ele tem revelado aos seus discípulos. Isso porque desde a confissão de Pedro no capítulo 8, o Senhor Jesus tem mostrado para eles que antes de qualquer glória que eles possam experimentar, e eles alimentam uma grande expectativa de receberem glórias por causa de Jesus, ainda enquanto eles estivessem nesse mundo, não é de fato aquilo que Jesus está ensinando para eles. Porque antes da glória, Jesus fala também do sofrimento. E depois da confissão de Pedro, o Senhor Jesus começa a expor a necessidade dele sofrer e morrer. É claro que ele também fala da ressurreição. Ele fala da glória futura com a qual ele será coroado, mas ele deixa muito claro que antes que essa glória aconteça, primeiro vem o sofrimento. Jesus, no capítulo 9 de Marcos, ele leva 3 discípulos em especial a um monte que é conhecido como Monte da Transfiguração. Ali as roupas de Jesus são realmente transfiguradas e Jesus é transfigurado diante deles. Roupas
tão limpas e tão brancas que Jesus brilha com uma luz que para os discípulos naquele momento era uma luz como eles jamais haviam visto. Os discípulos ficam fascinados com aquilo que é revelado a eles. Poucos tiveram esse privilégio, e a esses três Jesus deu essa grande honra, esse grande privilégio de poder vê-lo em toda a sua realidade gloriosa. E Jesus se revela para eles ali diante dos seus olhos, em toda a plenitude de sua glória, mostrando para eles que ele é esse Rei glorioso, esse Rei que será coroado com glória após seus sofrimentos. Mas há uma voz do céu que fala aos discípulos, uma voz que aparece 2 vezes nesse evangelho. No capítulo 1, chamando Jesus de meu filho amado em quem eu tenho prazer, e depois aqui no capítulo 9, quando essa voz do céu diz aos discípulos de Jesus que estão vendo a realidade da sua glória: este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Para que a expectativa dos discípulos seja consertada, Deus precisa mostrar a eles a realidade de quem é o seu filho e a necessidade desses discípulos verem a glória de Jesus e ouvirem as suas palavras, para que eles sejam realmente consertados em sua visão a respeito do discipulado, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que aqui no capítulo 9 o Senhor Jesus saia um pouco daquele tom mais persuasivo de discipulado e passa para um tom mais encorajador, ainda assim, esses 3 discípulos precisam ter essa visão consertada, porque são 3 discípulos que têm uma dificuldade muito grande em entender o caminho do sofrimento, em entender o caminho da cruz. Eles não querem isso. Pedro rejeita o caminho da cruz quando diz: não, isso não vai acontecer. E Tiago e João também rejeitam o caminho da cruz quando eles vão pedir os melhores lugares, à direita e à esquerda de Jesus. Jesus precisa consertar a visão deles, mostrando a necessidade que eles têm de ouvir as palavras de Jesus. Eles precisam escutar o que Jesus tem a lhes ensinar, para que a expectativa deles caminhe de acordo com a realidade de quem Jesus é. Eles ficam tão encantados que eles chegam a dizer: vamos fazer aqui 3 tendas, porque afinal de contas aparece ali Moisés e Elias conversando, concordando com o Senhor Jesus, mas quando eles olham ao redor, não tem mais ninguém, só lhes resta o Senhor Jesus Cristo. Ele é a realidade última que os seus discípulos precisam e ele é aquele que conserta as suas expectativas. Mas o texto não termina aí. O texto continua e sai de uma visão gloriosa, de um vislumbre da glória de Jesus, para uma realidade muito triste a respeito do mundo e das pessoas e dos discípulos que Jesus encontra ao pé do monte. O Senhor Jesus desce do monte com seus discípulos e o que ele encontra já descendo ali ao pé do monte é uma realidade desesperadora, de desordem, aonde um pai desesperado busca auxílio em Jesus porque ele não encontrou esse auxílio nos discípulos de Jesus. Ao pé do monte, nós encontramos a realidade desesperadora de um mundo que desesperadamente precisa da glória de Jesus e da salvação que somente Jesus pode trazer. Ali a gente encontra a desordem e a destruição que Satanás está implicando sobre um menino, um jovem, e um pai desesperado que precisa lidar com a impotência humana. Pois é isso que Jesus ouve. Ele procurou seus discípulos e eles não puderam fazer nada.
Homens que estavam andando com Jesus, que viram o seu poder, a realidade do seu poder, que viram que ele é capaz de fazer com doenças, com a natureza e até mesmo com os espíritos malignos. Tudo que Jesus tem a dizer a respeito dessa geração é chamá-los de incrédulos. Até quando eu vou estar com vocês? Geração incrédula, sem fé. O desespero daquele pai, ele só pode ser satisfeito quando ele encontra a realidade de quem é Jesus. E aqui há um grande contraste que nós vamos encontrar em todo o Evangelho de Marcos, aonde o evangelista coloca as pessoas de quem nós esperávamos grande fé, na verdade demonstrando uma grande incredulidade, e do outro lado o exemplo de uma fé simples de um homem que diz: eu creio que o Senhor pode curar o meu filho. Outra coisa que Marcos faz também no seu evangelho é mostrar esse grande contraste entre o que Satanás faz na vida das pessoas, trazendo o desespero e a desordem, versus aquilo que Jesus pode fazer, trazendo uma reorganização na vida daqueles que se encontram com Ele e principalmente a cura e a salvação. Aqui Jesus encontra uma geração incrédula, incapaz de fazer alguma coisa. E não há nada mais desesperador nesse mundo do que confiar na impotência humana. E aqui nós encontramos pessoas impotentes, que não sabem agir como dependentes de Jesus. E essa é a grande lição para eles. Vocês precisam ouvir as minhas palavras e precisam viver dependência delas. Porque sem fé não há poder. Sem fé só existe o desespero de uma realidade triste de um mundo que vive em desordem e em destruição por causa do poder de Satanás sobre a vida delas. E Jesus é o único que pode libertá-las, e Jesus é o único que pode curá-las. Nessa situação desesperadora, de onde eles saem da visão da glória para encontrar no pé do monte esse desespero da humanidade, é para mostrar para mim e para você que Jesus não é o momento dele aqui nesse momento de desfrutar da glória, porque somente através dos seus sofrimentos e morte é que ele poderá resolver o problema de uma humanidade desesperada por causa do pecado e por causa do poder de Satanás. Então Jesus, ele não pode ficar no monte. Não é hora ali de construir 3 tendas e permanecer ali, uma vez que ao pé do monte se encontra um mundo que desesperadamente precisa de sua morte na cruz, que precisa da sua morte, que substitui todos os pecadores e que paga o preço que eles são incapazes de pagar. O que Jesus quer ensinar com tudo isso? Existe uma solução para essa situação desesperadora, aonde a expectativa e a realidade vivem em conflito uma com a outra? A solução de Jesus aqui para os seus discípulos é tão simples quanto aquela que Deus deu para eles. Ouçam o meu filho. Para que Deus possa mudar a realidade da expectativa deles, eles precisam viver um discipulado dependente. Como você já ouviu aqui, sem fé não há poder. Sem fé existe apenas o desespero. Os discípulos aprendem duramente através da vida do pai daquele menino que a resposta mais simples é um discipulado dependente em simples oração. O pai daquele rapaz diz apenas: eu creio. A resposta para a humanidade desesperada, talvez para você também desesperado, é uma vida de simples oração. O Senhor Jesus diz assim: olha, este espírito não sai, não pode ser derrotado, senão através de oração. Jesus nos deu todos os meios para que nós pudéssemos viver dependentes dele, a sua palavra e a oração. E quão maravilhoso é saber que quando oramos,
não oramos a esse Jesus que fala muito de seus sofrimentos e morte, mas oramos através de Jesus que já desfruta da plenitude de sua glória. Oramos não mais voltados para um Jesus que vive experimentando a humilhação, o sofrimento, a morte, mas oramos para um Jesus de realidade gloriosa. E Ele pode curar o nosso desespero. Ele pode curar o desespero da humanidade se nós simplesmente ouvirmos a sua voz e dependermos dele em oração. Jesus precisou morrer para curar o desespero do nosso coração. E você pode experimentar essa realidade quando o Senhor Jesus conserta suas expectativas para se moldar à realidade do que Ele é. Ele é glorioso, cujas palavras precisam ser ouvidas por nós e cuja vida precisa ser vivida em simples dependência de oração, para que Jesus possa curar o nosso coração desesperado, para que assim possamos experimentar a paz e o descanso que só Ele pode nos dar. Meu desejo e a minha oração é que Jesus abençoe ricamente a sua vida e que as suas expectativas a respeito de Jesus possam ser consertadas para que a realidade de quem Ele é, a realidade gloriosa de quem Ele é, possa mudar a sua vida. Você não pode ver Jesus em toda a plenitude de sua glória nesse momento, se você estiver desesperado, mas você pode ouvir as suas palavras e você pode orar a Ele em simples dependência de sua graça e de seu poder. Então não confie na impotência de uma humanidade que na verdade vive em desespero. Confie no poder de Jesus que pode transformar a sua vida, para que você hoje não seja como aquela geração sem fé, mas que possa dizer como o pai desse menino: eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode transformar. Que Deus abençoe a sua vida e que, independente da situação desesperadora que você tem vivido, Jesus desceu do monte para subir outro e morrer em seu lugar, para curar o seu desesperado coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor é sublime, faz do tropeço perdão, trouxe-me aqui para o vale da visão. Minhas fraquezas me cercam como montes que tão altos são. Resta-me olhar para o céu e clamar salvação. Seja a graça em meu pecado, alegria em minha dor, e em meu coração quebrado eu vejo o Senhor. Aqui nesse vale, tu és a visão.
Ensina-me pelo contraste. Na lama nasceu bela flor. Pobreza é prosperidade. Tu és meu valor. Que arrepender-se é vitória. Que servir é receber. Que carregar a cruz é glória. Que a morte é viver. Seja a graça em meu pecado, alegria em minha dor, e em meu coração quebrado eu vejo o Senhor. De joelhos sou elevado pelo toque de tuas mãos. Me encontras aqui nesse vale, tu és a visão. Minha visão. Seja a graça em meu pecado, alegria em minha dor, em meu coração quebrado, eu vejo o Senhor. De joelhos sou elevado pelo toque de tuas mãos. Me encontras aqui nesse vale, tu és minha visão. Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia aqui durante todo o nosso programa e principalmente o encorajamento, as mensagens que nós recebemos. Isso é muito importante para que nós continuemos a fazer esse programa para a glória de Deus e para o crescimento da sua vida espiritual. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, uma mensagem ou uma canção, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e também às 21 horas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você encontre a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, vivendo uma vida de discipulado. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e que Deus continue derramando a sua graça sobre a sua vida e sobre a vida da sua família.